Olá, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Essa é mais uma entrevista da TV Carta Campinas, nessa nova retomada da TV Carta Campinas, que está comemorando 10 anos, né? O portal Carta Campinas, 10 anos, e nossa transmissão ao vivo pelo Twitter, pelo Facebook e pelo YouTube. E logo em seguida a gente já coloca esse vídeo no Instagram também, para o pessoal seguir lá. E hoje o tema é a reforma do ensino médio. E a gente recebe aqui a professora Dirce Zan, da Faculdade de Educação da Unicamp. Boa noite, Dirce, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite a quem está nos acompanhando aí, Rogério, Glauco, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Ok. Rogério, boa noite. De novo aí. Boa noite, Glauco. Boa noite, Dirce. Boa noite a todos e a todas, né, que estão nos acompanhando. Ok, vamos começar então com uma pequena apresentação da Dirce, que hoje é a nossa entrevistada. Ela vai falar um pouquinho, em seguida o Rogério vai fazer uma apresentação de slide, e depois nós começamos um bate-papo com a Dirce, vendo aí quais os problemas que nós temos pela frente aí no ensino médio. Dirce, pode falar. Bom, muito obrigada, pessoal. Bem, eu sou uma egressa do ensino público, eu fiz toda a minha formação de ensino fundamental e ensino médio em escolas estaduais, lá em Minas Gerais, eu sou uma mineira, né? E depois fiz minha graduação e a pós-graduação aqui na Unicamp, na área da educação. E desde o doutorado, a minha pesquisa, aliás, desde o mestrado, mas especificamente no doutorado, a minha pesquisa é sobre o ensino público, em especial o ensino médio. Então, desde quando eu defendi o doutorado, em 2005, eu acompanho o ensino médio, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, as políticas educacionais, as mudanças que têm ocorrido, e gosto de fazer isso de dentro da escola. Então, eu sou uma pesquisadora que vou para campo e faço pesquisa junto com os meus orientandos a partir do cotidiano escolar. E eu também fui professora de escola pública aqui em São Paulo. Antes de ser professora da Unicamp, eu trabalhei por alguns anos como professora na rede pública estadual, no antigo magistério, trabalhando com formação de professores. Então, esse é um tema que me acompanha durante aí toda a minha trajetória de formação e de atuação profissional. Ok, obrigado. Dirce, vamos agora para a apresentação do Rogério. Tudo pronto aí, Rogério? Tudo pronto, só projetar. Bom, como o nosso tema é um novo ensino médio, né? Eu peguei aí uma reportagem do portal G1, né? Que eu acho que é bem esquemático sobre essa comparação, né? Sobre o que era o ensino médio e o que ele vai vir a ser, né? Então, vamos lá. O que é o novo ensino médio? E eu vou ler, né? Talvez para facilitar. É um novo modelo obrigatório a ser seguido no ensino médio por todas as escolas do país, escolas públicas e privadas. Então, esse novo ensino médio, esse novo modelo, instituído por lei, é para as escolas públicas e também privadas. A lei estipula aumento progressivo da carga horária. Se antes o modelo, né, que vigorou, ou que está vigorando ainda, né, até esse presente momento, correspondia a 2.400 horas, nos 3 anos do ensino médio, a previsão é que ele chegue com essa nova reforma a 3.000 horas, né, nesses 3 anos. E desde 2020, os tradicionais, né, passaram a ser agrupados em áreas de conhecimento, que é o segundo slide aqui. Então, o que nós temos aí? Esse agrupamento por áreas de conhecimento. Então, biologia, física e química serão agrupadas, né, em ciências da natureza e suas tecnologias. Filosofia, geografia, história e sociologia serão agrupadas em ciências humanas e suas e sociais aplicadas, né? Isso. Linguagens e suas tecnologias, e matemática em matemática e suas tecnologias. Então, vai haver esse agrupamento das disciplinas, e também
a partir de 2020, né, cada estudante passou a poder montar o seu próprio currículo, né, seu próprio ensino médio, escolhendo as áreas, os chamados itinerários formativos, né, nas quais se aprofundará. Então, o aluno vai ter esta liberdade, né, seja lá o que isso signifique, né, de montar a sua própria grade curricular. Então, essa também vai ser uma mudança. Foi criado também o chamado projeto de vida, um componente transversal que será oferecido às escolas para ajudar os jovens a entender as suas apropriações. Eu acho que isso aqui está meio pequenininho para mim aqui. E também cada rede de ensino tem a liberdade de distribuir a carga horária dos seus itinerários, né? Então, cada rede também, né, seja estadual, municipal ou a privada, vai ter uma certa liberdade aí de distribuir esse conteúdo, né, ao longo dos 3 anos. E o ensino de língua portuguesa e matemática será obrigatório nos 3 anos. E, por fim, essa lei foi sancionada em 2017, né? Ela foi discutida ao longo de 2016 e sancionada em 2017, então aí durante o governo Temer, né? E prevista para começar a ser implantada a partir deste ano, né? Entre 2022 e 2023, e deverá ter sua implementação completa no ano de 2024. Enfim, e mesmo o Exame Nacional do Ensino Médio, né, será adequado, né, a esse novo itinerário formativo. Então, de forma geral, é isso que está sendo previsto, né, está sendo chamado de novo ensino médio, que tem esse rearranjo aí na grade disciplinar, né, essa formação de conglomerados de disciplina, a ampliação da carga horária. E um aspecto também que está destacado, né, que é muito destacado, se antes, que agora o novo ensino médio ele tem uma característica muito voltada à formação do aluno para o mercado de trabalho. Então, esse é um outro elemento aí fundamental desse novo arranjo do ensino médio. E aí, eu acho que talvez eu acho que cabe como primeira pergunta a Dirce, o que realmente é esse novo ensino médio? Simples a questão para começar. Bom, eu acho que o que você apresentou, Rogério, é uma boa síntese, né, das mudanças que estão em curso, que estão sendo propostas por essa lei que foi homologada em 2017, né? Só queria fazer aqui um adendo, que na verdade é uma lei que não teve discussão, né? Quer dizer, é uma lei que ela resulta de uma medida provisória em 2016 do governo Temer, né? Então, assim, já tem essa questão fundamental para a gente pensar o novo ensino médio, que é a falta de diálogo com as entidades acadêmicas, com as entidades estudantis, com os movimentos sociais. O ensino médio vinha sendo debatido em audiências públicas, a partir de diferentes encontros de pesquisadores, encontros acadêmicos, as ocupações estudantis que aconteceram em 2015 e 2016. Então, o ensino médio era pauta desses movimentos e desses grupos, né? Mas a partir do momento que o Temer assume o poder da forma arbitrária como se deu, né? Quer dizer, o governo federal passa a impor um projeto para o ensino médio, desconsidera todo o movimento que vinha acontecendo anteriormente. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente entender essa reforma do ensino médio. Agora, um outro elemento que eu traria também, né, então, além dessa falta de participação, do diálogo dos movimentos e dos professores e dos estudantes, né, é a questão que, de um certo modo, essa reforma do ensino médio é o aprofundamento de uma reforma que aconteceu no final dos anos 90, que foi objeto do meu doutorado, por exemplo, né? Então, em 98, a gente teve uma primeira reforma do ensino médio e que ela tinha, por exemplo, o agrupamento dessas disciplinas tradicionais do currículo nas áreas, como você aqui
elencou, né, essas 4 grandes áreas do conhecimento e as disciplinas articuladas nessas áreas. E nessa reforma também já se apontava ali a possibilidade de um currículo diferenciado, em que os alunos pudessem ter algumas disciplinas que eles fizessem escolhas, né? De um certo modo, isso aparecia já lá nos anos 90. Só que a coisa não se efetivou, né? E depois a gente teve também toda uma mudança no governo federal e outros projetos de escolas de ensino médio vieram se constituindo de uma forma muito mais interessante, me parece, muito mais próxima àquilo que a gente acredita ser uma boa perspectiva, né, para a escola de ensino médio. E agora que a gente tem a retomada, de um certo modo, daquele projeto dos anos 90. Então, a gente até, no nosso grupo aqui de São Paulo, né, a gente tem uma rede de pesquisadores que estudam ensino médio, que é a rede Em Pesquisa. Tem pesquisadores pelo país todo. E aqui no estado de São Paulo, eu estou junto com a professora Nora Krausch, que os nossos orientandos, estudando esse estado. Então, a gente tem até um livro que nós lançamos dizendo que essa reforma do ensino médio é a continuidade de um projeto que estava lá nos anos 90, né? E aí, assim, você fica à vontade para me interromper a hora que você quiser também, ou Glauco. Quer dizer, esse projeto dos anos 90, quais são os princípios, né? São os princípios neoliberais. Então, a ideia de enxugamento, de redução de custo, né, de baratear a educação, baratear o ensino, né? E isso vem acontecendo nas escolas, né? E no caso do estado de São Paulo, acho que é um caso à parte. Porque enquanto a gente teve em outros estados, durante o governo federal, em que a gente teve o governo do PT, no governo federal, a gente, em outros estados, experimentou projetos distintos de ensino médio. Aqui em São Paulo, o grupo que estava no governo federal nos anos 90 veio para o estado, né, nos anos 2000, e agora voltou para o governo federal na época do Temer. Então, a gente tem em São Paulo, uma certa continuidade, não mudou, não alterou, não teve grandes alterações daquilo que estava desenhado lá nos anos 90, né? Então, assim, essa ideia da organização por área, ela passa muito por uma lógica de barateamento do ensino. Tanto nas escolas, por exemplo, eu converso com diretores de escola e eles vão me dizer: organizar o currículo por área é uma forma de camuflar a falta de professor, porque aí você não tem o professor de matemática, mas matemática está na área de ciências exatas, né? Matemática está sozinha, vamos pegar uma outra que é melhor. Biologia está na área de ciências naturais. Você não tem o professor de biologia, mas você tem o professor de química. Tudo bem, ele dá biologia, porque é o professor da mesma área. Então, assim... Então é esse foco que está ali nesse agrupamento. Esse agrupamento significa uma única disciplina que qualquer professor pode dar. É mais ou menos isso a ideia? Na verdade, as disciplinas continuam como sendo disciplinas distintas, mas elas estão agrupadas numa mesma área. Então, você tem professor de área, e esse professor, então, ele pode se movimentar em diferentes disciplinas, né? Então, é óbvio que na perspectiva do currículo, né, se a gente for trabalhar olhando pela teoria de currículo, as pesquisas, há uma perspectiva pedagógica bastante interessante nessa de diálogo entre as disciplinas, de você agrupar disciplinas por áreas, mas isso não é compreendido como você superar campos específicos do conhecimento, né? Quer dizer, há um domínio específico de conhecimento que eu não consigo me apropriar com facilidade, enquanto professora de biologia e não professora de química, né? Então, assim, mas o diálogo entre as disciplinas é muito bem-vindo, né? Só que isso pressupõe professores com formações específicas que possam trabalhar articuladamente, e não o que a gente está vivendo nas escolas, né? Que é a falta dos professores. Ok. Eu queria saber o seguinte: houve um questionamento sobre o fim da geografia e da história. Há isso também nessa reforma do ensino médio? Quer dizer, há esse prejuízo para as áreas de humanas? Sim, acho que é uma das áreas, sem dúvida, mais prejudicadas, né? Porque a reforma do ensino médio, a base dela de sustentação em termos de currículo é a Base Nacional Comum Curricular, é a BNCC, um documento curricular que foi editado, foi publicizado, homologado no final de 2018, né? E se a gente pega esse documento, as únicas disciplinas que estão de fato garantidas, né, no currículo são matemática e português, né, e inglês. São as 3 únicas disciplinas.
As outras aparecem como componentes curriculares, né, como conhecimentos que devem surgir né, ou serem trabalhados, mas sem esse espaço e essa nomenclatura de disciplina. Isso diz muito, né? A gente sabe que, infelizmente, também as políticas educacionais, desde os anos 90, que têm sido orientadas aí pelos princípios neoliberais, um dos parâmetros para pensar essas políticas são os exames em larga escala, né? PISA, SARESP, IDEB, né? Exames que têm na sua matriz matemática e português como conhecimentos básicos, quer dizer, você não tem nesses exames uma preocupação de avaliar conhecimentos de outras áreas, né? Então, desde que as políticas educacionais passam a ter uma orientação fortemente vinculada a esses exames, né, a gente vê uma centralidade no currículo dessas duas disciplinas, e as outras todas começam a ser periféricas, né? E no caso das humanas, então, isso é algo recorrente. A gente teve recentemente, né, foi acho que 2008, a retomada da sociologia e da filosofia no currículo do ensino médio, né, como disciplinas obrigatórias, e elas já sumiram do currículo de novo, né? E junto com elas hoje, história e geografia estão bastante fragilizadas também, elas também não têm um espaço garantido de campo disciplinar como tinham, né, anteriormente. Né? Rogério? Fala. Peraí, deixa eu ver se você está sem som. Não estamos te ouvindo. Está sem som. Acho que está travada lá a internet. Né? Travou um pouquinho. Não estamos te ouvindo. Acho que ele vai sair. Tá. Porque ele está aqui, o som está ligado, está tudo certo aqui. Uhum. Sem problema. Deixa eu ver se ele consegue. Eu vou Ele saiu? Uhum. Essa reforma, você estava falando da questão neoliberal que ela tem, desse caráter neoliberal que ela tem. E é engraçado que ela veio na sequência do golpe de 2016, né? Uhum. Na sequência do golpe, parece que havia uma ansiedade de uma elite brasileira de transformar essa sociedade, de manter essa sociedade mais concentrada, impedir uma certa mudança. Parece que a gente pode dizer que essa reforma do ensino médio é uma reforma para impedir, de certa forma, a mudança, porque essa semana também teve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e essa semana foi resgatado no Rio Grande do Sul 200 trabalhadores trabalhando num estado desenvolvido, porque antes você tinha trabalhador escondido, você combatia o trabalho escravo dentro da Amazônia, né? Lá no meio da floresta, tal. Não, agora está nas grandes vinícolas, né? Estão lá o trabalho escravo. E esse ensino médio parece que está ligado com isso, quer dizer, você fazer um aluno que seja mão de obra para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, esse mercado de trabalho levando até a escravidão. Né? Parece que é uma reação nesse processo. Pode haver uma ligação assim dessa sequência do golpe, reforma trabalhista e reforma do ensino médio? Eu penso que esse esvaziamento da escola, né, de conhecimentos e de cultura que possibilite o pensar crítico e reflexivo, né, na medida em que a gente tem o enxugamento de disciplinas tradicionais, e aí não da formação científica dos alunos, porque não só na área de humanas, mas inclusive a biologia, a física perdem um protagonismo que tinham no passado, quer dizer, você está em risco a formação científica dos alunos, esse exercício de pensar de uma forma problematizando a realidade, né? Problematizando a natureza, a relação do homem com a natureza, quer dizer, então todos esses conhecimentos, eles estão de tal forma reduzidos na escola, que a escola tem perdido esse papel dela na construção, na formação intelectual, humana, artística, cultural dos estudantes, né?
Então, nesse enxugamento, você tem ali alunos que ficam muito mais vulneráveis, né, às falsas notícias, né, às informações, as narrativas várias que se cria. Você tem uma dificuldade desse aluno que sai do ensino médio de se colocar com distanciamento e fazer análise do que ele está ouvindo, do que ele está vivendo, do que ele está percebendo, né. E, além disso, tem uma outra questão que, para mim, que você disse, que tem muita relação mesmo com a questão da formação desse novo trabalhador, que é a ênfase nas competências e habilidades, né? E isso é algo que também está desde os anos 90, quando se pensa o currículo do ensino médio. Lá, aquele documento de 98 que eu comentei com vocês, ele também estava organizado em torno de competências e habilidades. E agora, nessa reforma em especial, há uma ênfase muito grande nas competências socioemocionais. E uma delas é a tal da resiliência, né? Que, inclusive, é importante, eu acho que a gente trabalhar e olhar criticamente, né, a origem, né, dessa ideia de resiliência, né, que vem de uma perspectiva da psicologia que tem um sentido em torno de grandes traumas, pessoas que viveram grandes traumas e que precisam, ou que, através de um trabalho terapêutico, precisam superar esses traumas para seguir, né, e isso é fundamental. Agora, da forma como isso chega na escola, né, chega muito com a perspectiva de superação das dificuldades, né, dos fracassos, e uma imposição no sujeito individualmente desses fracassos, né. Então, é quase aquela coisa, você não conseguiu se inserir no mercado, né, então, mas não desanima, segue tentando, né, você vai em algum momento. Então, ela está muito mais próxima da resignação, né, do que dessa ideia de superação de situações traumáticas, né? Então, acho que esse é um ponto, sem dúvida, essa escola pensada por este novo ensino médio, né, idealizada nessa reforma, é uma escola para conformar essa nova juventude às condições precárias, às condições de instabilidade, às condições vulneráveis às quais eles estão submetidos, né? Então, ela contribui na formação de uma subjetividade, né, para aceitar tudo isso, né? Ah, sim. Rogério, diga. Travou de novo. É difícil. Tá ruim a internet lá, acho que travou de novo. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Não está dando. Claro que não. Eu acho que a internet está ruim lá. Você tem que testar o microfone antes de você entrar. Talvez desligar o computador e ligar de novo. Não sei se ele está me ouvindo também aqui. Não dá muito para saber. Ele mandou mensagem aqui. Vou reconectar. Uhum. Sim, minha conexão está instável. Você está... Deixa eu ver aqui. Vou ver se ele desliga lá e volta. Uhum. É isso. E muito bem. Eu vou te fazer uma outra que vou aproveitando, então, e vou te questionando. A hora que ele entrar, a gente continua. Uma questão é a seguinte, parece que os estudantes vão ter uma área que ele pode escolher uma área que ele vai estudar, mas como é que fica o Enem? Até uma amiga questionou isso. Como é que fica o Enem se ele fica dentro de uma área fechada? Como é que fica esse conhecimento mais amplo nessa prova como do Enem ou do vestibular, que exige um conhecimento em várias disciplinas? Ele sai perdendo também? Como é que acontece isso? Uhum. Mas vamos ver aqui, mas depois você me responde essa, vamos ver se o Rogério voltou. Consegui. Aqui. Conseguiu. Conseguiu? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Sim. Estamos te ouvindo. Tá. Não, estou com problema de conexão mesmo, me desculpe. Eu acho que caiu algumas vezes aqui.
mas agora eu estou usando o celular, a rede do celular. Eu não... a pergunta que eu ia fazer era sobre a questão da formação dos professores. Se agora nós teremos um agrupamento por disciplinas, e antes nós tínhamos as disciplinas, né, biologia, química, física, por exemplo, agrupadas agora em ciências da natureza e suas tecnologias, como é que fica a formação dos professores para dar conta desse agrupamento? E nessa mesma perspectiva, né, que o Glauco questionou, assim como esse novo ensino médio está voltado a desenvolver habilidades dos alunos para o mercado, tende a haver também uma mudança no itinerário formativo dos professores, né, nas universidades, para atender a esse novo ensino médio, e isso tende a ter esse mesmo efeito de fazer com que a formação dos próprios professores tenda cada vez mais a tentar identificar e a desenvolver nos alunos do ensino médio essas habilidades voltadas ao mercado? Tá. Bom, então vou aqui tentar primeiro responder ao Glauco e depois eu passo para essa de formação. O Glauco tinha me perguntado exatamente sobre os itinerários, mas olhando aí para o ensino médio, né? Acho que primeiro, assim, essa questão de que os alunos escolhem o itinerário, isso não é real, né? Essa foi uma propaganda enganosa da reforma do ensino médio. Na verdade, a escolha por esses itinerários, ela se dá a partir de um conjunto de itinerários que são apresentados. Vou falar bem aqui do estado de São Paulo, que é o que eu acompanho, o que eu conheço. A gente sabe que pela Constituição Federal, né, o ensino médio é de responsabilidade do Estado. Então, os estados têm a responsabilidade de implementar este ensino médio, essa lei federal. E aí você tem algumas distinções, você pode ter algumas distinções. No caso do estado de São Paulo, os alunos, foi apresentado a eles em julho do ano passado e em julho deste ano de novo, quem estava no primeiro ano pôde responder e escolher 2 itinerários de um conjunto de 10 que se apresentava ali. Mas, espera aí, como 10 itinerários? O estado de São Paulo fez composição entre as áreas também. Então, você tem as 5 áreas clássicas, né? A linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e itinerário de formação profissional. E, em alguns casos, houve junção, articulação entre áreas, né? E no estado de São Paulo, esses itinerários ganharam o nome de aprofundamento curricular, né? Então, os alunos fazem essa escolha é gerada numa grande survey, isso vai para a Secretaria do Estado, e aí a Secretaria do Estado devolveu para as escolas quais foram aqueles itinerários que foram mais escolhidos. E aí a escola oferece um itinerário para cada sala de segundo ano que ela tenha. Então, se esse ano a escola X tem 4 segundos anos, ela pode ter 4 itinerários formativos diferentes, mas ela não vai atender a demanda de todos os alunos, concordam? Quer dizer, então, se eu escolhi um que não tem na escola que eu estou estudando, ou eu mudo de escola, né? Ou eu vou me submeter ao que tem ali na escola, né? E a mudança de escola não é simples, porque isso é mudar de bairro, né? Em alguns municípios é mudar de cidade. Você tem uma única escola de ensino médio no município de São Paulo, uma única escola pública de ensino médio. Então, se lá não tem o itinerário que eu quero estudar, eu vou mudar de cidade. Isso não existe, né? Ainda mais com o perfil socioeconômico dos alunos que estão na rede pública do estado de São Paulo. Então, essa escolha ela é uma falácia. O aluno acaba fazendo aquilo que dá para fazer, né? E aí, essa questão que você perguntava com relação ao Enem, né? Que o Enem também está sendo pensado para passar por mudanças, exatamente para que ele se articule com esse novo ensino médio, né? Uma das perspectivas é de que as universidades e os cursos de graduação definam, né, quais são as provas, né, ou qual é a área que aquele curso vai pontuar mais para que o aluno possa entrar, né? Então, se eu fiz, por exemplo, o itinerário de humanas e eu quero prestar engenharia, mas da engenharia, muito provavelmente, não serão as provas de humanas que serão as mais valoradas. Então, eu entro num déficit enorme, né? Quer dizer, é como quase está destinado, eu estou construindo um destino. Eu fiz humanas no itinerário, ou eu vou para um curso de humanas, onde eu terei melhores condições de ingressar, ou as minhas condições vão ficar muito difíceis de ingresso, né? Você coloca o aluno, a decisão que é difícil com 18 anos na faculdade, você baixou para 15 anos, basicamente.
Exatamente. E que ele não fez, né? Veja, ele não pôde escolher, ele fez o que era possível dentro daquilo que ele tinha na mão, né? Quer dizer, se na minha escola eu tenho itinerário de exatas e eu não tenho nenhuma habilidade para exatas, mas é isso que eu vou ter que fazer. Imagina o sofrimento desse menino ficar ali 3 anos no ensino médio tendo que fazer esse itinerário e depois ainda no momento vestibular ele vai ser penalizado, porque ele vai prestar, sei lá, letras, que ele gosta das humanas, mas ele não viu nada de humanas para prestar essa prova, tá certo? Ou seja, reafirmar que é uma falácia essa perspectiva de que o aluno pode escolher, né? Definitivamente é uma falácia. É uma falácia, total. E eles, muitas vezes, sequer sabem em que itinerários estão. Quando você vai entrevistá-los, né, eles muitas vezes desconhecem, eles vão entendendo, está todo mundo um pouco na escola, alunos e professores, trocando a roda com o carro andando mesmo. Eles estão entendendo na medida em que as coisas vão chegando da secretaria, vão chegando em doses homeopáticas. Então, está todo mundo bastante inseguro, uma instabilidade gigante dentro da escola, da equipe gestora, dos professores e dos estudantes, né? E aí, só para fechar essa coisa do itinerário, tem ainda a questão do itinerário formativo, né, para profissionalização, né? Eu estou acompanhando uma escola aqui em Campinas que é muito perverso como a coisa se deu. Essa escola tem um itinerário formativo e o curso lá escolhido foi Design e Marketing. Quem oferece esse curso? Foi feita uma licitação pública e uma determinada empresa ganhou a licitação do Estado e ela está oferecendo essa formação técnica profissional para os alunos. E essa empresa é de uma precariedade. Durante todo o primeiro semestre do ano passado, era o único professor que dava todas as disciplinas profissionalizantes de marketing e design. Nossa. Isso não existe, né? Quer dizer, Que situação. Os alunos não aguentavam mais o professor, nem eles, os alunos, né? Eu acho que eu acho que tem que explicitar melhor essa questão. Quer dizer que as escolas públicas poderão contratar empresas para prestar o serviço de formação para certos itinerários formativos. É isso que está sendo colocado? Na verdade, esse foi o objetivo de fundo da reforma, né? Se a gente pensar na questão econômica. Perfeito. O objetivo de fundo é se privatizar. Perfeito. E veja, e não é a escola que faz a licitação, né? Essa licitação é feita pela secretaria, então nem é a escola que contrata a empresa, né? Essa empresa vem destinada para uma grande licitação pública. Inicialmente, se pensava que o Centro Paula Souza ofereceria essa formação técnica profissional para a rede regular. O Centro Paula Souza, vocês conhecem, é uma referência na formação profissional, né, uma autarquia pública, mas o Centro Paula Souza não tem condições de atender a toda essa demanda do Estado. E, junto a isso, a gente também está vivendo um processo de precarização e desmonte do centro, que acho que é outro assunto. Vocês podem pensar em fazer uma entrevista com alguém que especificamente estuda educação profissional para contar para vocês a forma terrível, né, a condição terrível que o centro está vivendo neste momento. Há um desmonte desse patrimônio do Estado de São Paulo, que é o Centro Paula Souza, né? Então, o Centro Paula Souza não dá conta de atender a essa demanda de formação técnica profissional. Então, se abriu para a contratação de empresas que ofereçam essa formação, né? E são, na sua maioria, as empresas muito precárias, porque aí tem a questão do menor preço, né, nos pregões, ou seja, é uma situação muito, muito complicada, né? Além do que, esse curso que eu dava exemplo para vocês, de marketing e design, não tem, por exemplo, no seu currículo, artes, inglês, como um curso técnico profissional de design e marketing que não tem essas duas disciplinas, não é? Então, as coisas são muito difíceis mesmo para a gente dar conta de toda essa complexidade. Então, acho que do Enem eu te respondi um pouco, né, Glauco, como que o Enem está sendo pensado, né? E aí, a questão da formação, que o Rogério me pergunta. Como eu falava antes, quer dizer, eu não vejo como negativa a interdisciplinaridade, a possibilidade de você articular campos disciplinares e de você até pensar na formação de professores em que você tenha disciplinas de uma mesma área que se articulem. A Faculdade de Educação da Unicamp tem um curso de licenciatura que é o integrado em Química e Física, em que o aluno que faz esse curso, ele sai habilitado para ser professor de Física e de Química, tá certo? E durante o seu currículo, a ideia é da integração dessas duas disciplinas. Então, não é um professor polivalente que pode dar aula de qualquer coisa.
mas ele teria a formação, ele teria condições de trabalhar nessas duas disciplinas que estão dentro de uma mesma área. E a gente tem pelo país outras experiências de formação interdisciplinar de professor. Então, isso, de um certo modo, a gente já vinha vivendo na graduação, né? A gente tem experiências nesse sentido. Agora, a gente tem aí na pauta, né, um documento, uma BNCC para a formação de professores, que é algo também contra o qual a gente tem que se posicionar. Até porque a universidade, ela precisa de autonomia, né, didática, aliás, ela é garantida pela Constituição, autonomia didática, acadêmica, científica, né. A universidade é esse espaço da construção do conhecimento, da pesquisa, de uma forma inovadora, crítica, né, e há uma intenção, né, do Conselho Nacional de Educação, isso principalmente no governo passado, né, de engessar essa formação e tornar padronizada a formação dos professores nos diferentes cursos, né. Então, e essa base nacional comum curricular para a formação de professores está em sintonia com a base nacional curricular do ensino médio e do ensino fundamental, tá certo? Então, é quase apostilar a formação de professores, se apostila da educação infantil até a formação de professores. É um pouco essa a intenção desses formuladores, né, desses documentos e dessas políticas. E aí, dentro dessa perspectiva, né, da formação de professores, e talvez especialmente em relação à questão dos cursos profissionalizantes, né, de ensino médio, né, esses cursos técnicos profissionalizantes, nessa perspectiva de poder, enfim, as redes de ensino poderem contratar empresas, né, para prestarem esses currículos, isso não tende, talvez não em relação às universidades públicas, né, que são super combativas, tal, mas também existem muitas universidades privadas, né, e cada vez mais universidades privadas prestando, enfim, formulando cursos, né, para dar conta dessas demandas. E, enfim, né, esses cursos, essas formações não tendem a ser cada vez mais aderente à demanda de empresas prestadoras de serviço para esse novo ensino médio, né, especialmente nessa característica de profissionalização. Sim, não tenho dúvida, né? A gente já vive há alguns anos, né, algumas décadas, um problema muito complexo com relação à formação de professores, né? Hoje, a maior parte das matrículas dos cursos de formação de professores estão nas instituições privadas e na modalidade à distância, né? São os cursos mais precarizados de graduação, são os cursos de licenciatura, né? Então, assim, isso já mostra de que forma a gente está formando o professor que vai dar aula na educação básica e principalmente na educação básica pública, né? Então, assim, essa precarização da formação do professor, ela já vem há alguns anos, né? E tem uma relação direta também com a precarização da carreira, né? Quer dizer, na medida em que você não tem uma demanda alta pelos cursos de licenciatura, né? E por que não todo mundo quer ser professor? Porque você tem uma baixa procura pelos cursos de licenciatura, né? Porque você tem um desprestígio gigante, uma baixa remuneração. Eu estava vendo hoje, para poder conversar com vocês, não sei se vocês têm isso atualizado, o valor da hora-aula do professor do Estado de São Paulo no ensino médio é R$ 23,00. R$ 23,00 por hora-aula trabalhada na rede pública do Estado de São Paulo. Quer dizer, isso é impensável, né? Quer dizer, qual jovem estudante vai querer fazer licenciatura, passar no vestibular, fazer 4 anos de graduação e depois virar professor da rede pública do Estado de São Paulo? É desmotivador, né? Então, assim, isso não é um problema trazido por esta reforma só agrava, mas este é um problema com o qual a gente está convivendo já há algumas décadas, né? Um descuido com relação à formação dos professores e a carreira, principalmente dos professores das escolas públicas, né, das redes públicas de ensino. Como é que fica essa questão, então, entre as redes, né, as redes públicas e a privada em relação ao novo ensino médio? Porque temos toda essa preocupação e todo o contexto que você está explicitando está relacionado à educação, às redes públicas, né? E em relação às redes privadas, quais têm sido os posicionamentos? Enfim, vai haver, de fato, uma aderência a esse novo ensino médio? Porque na rede pública ele é completamente precarizante, né, de todas as perspectivas. Sim.
Ô, Dirce, Então, antes de você responder, claro. deixa eu mostrar aqui. A Adriana mandou um comentário para a gente. Excelentes esclarecimentos da professora Dirce, parabéns. Ela Legal. fez um comentário para a gente. Vou encontrar a Adriana. Então é isso, Então, pode continuar. tá. Então, com relação à rede privada, né? A rede privada, ela tem um funcionamento, né, que é distinto. Quer dizer, é claro que ela responde à legislação, ela tem que atender à demanda da legislação. Mas ela tem uma possibilidade de ampliar para além do que está previsto na lei, né? Então, se a lei me diz lá que eu tenho que ter X carga horária, a rede privada pode duplicar essa carga horária, porque ela tem a possibilidade de fazer cursos, né, oferecer disciplinas em contraturno, né, em momentos outros, além do que a rede privada trabalha com o aluno que tem um universo cultural, socioeconômico também, muito distinto do que a gente trabalha na rede pública, né? Então, assim, acho que tem essa questão que a gente pode desconsiderar. E no caso da reforma, a rede privada não é muito afetada, porque já há algum tempo, por exemplo, há um predomínio na rede privada do ensino médio da oferta do ensino médio período integral, né? Então, assim, ela já vinha com uma disponibilidade de disciplinas eletivas. Por exemplo, em algumas escolas privadas aqui de Campinas, já era comum disciplinas como robótica, né? Como, não vou agora mais me lembrar, mas assim, algumas também investindo no curso bilíngue, né, com inglês. Então, assim, a rede privada ela tem uma possibilidade de responder às exigências da lei de uma forma com muito maior tranquilidade do que a rede pública, né? Além do que ela tem um professor também que está ali, muitas vezes, com dedicação exclusiva para aquela escola, porque ele acaba sendo contratado por uma jornada ampla e que lhe permite ficar por mais tempo, né, dedicando o trabalho na escola. Então, acho que são realidades muito distintas para a gente fazer qualquer tipo de comparação, né? Então, e a rede privada, ela tem que responder à lei. Não estou dizendo que ela está fazendo nada fora da lei, só que ela responde com mais facilidade a essas demandas da lei. Professora, mas parece que essa mudança aí, do jeito que você colocou, parece que possibilita aumentar o fosso e a diferença entre a escola privada, que vai ter muito mais agilidade para criar cursos, para colocar professores, ela vai ter do que a escola pública, que vai ter lá uma licitação central no Estado que vai colocar o mesmo professor para todas as disciplinas. Quer dizer, você aumentou o fosso, a diferença entre o público e o privado. Sim. Eu acho que isso é uma hipótese extremamente pertinente, né? O que eu vejo é isso, assim, o novo ensino médio, ele aprofunda a desigualdade, né? Uma desigualdade que a gente já vivia, e ela só vai sendo aprofundada, né, entre escola privada e escola pública, e ele coloca em risco projetos de escola pública muito bacanas, como, por exemplo, os do Centro Paula Souza, como, por exemplo, dos institutos federais, né? Os institutos federais, que são uma potência em termos de formação de ensino médio, né, tem um projeto pedagógico e de formação bastante interessante, né, muito voltado para desenvolver nos alunos a capacidade de construção de conhecimento, a capacidade crítica, de produção de pesquisa, né, de investigação, né, e isso tudo vai sendo cercado e hoje está sob fortes ameaças esse projeto tão inovador e interdisciplinar e interessante, por exemplo, dos institutos federais. Eles também estão sendo sufocados para se adequarem a essa reforma, né? Então, os institutos... Rogério, antes de você perguntar, deixa eu exibir mais um comentário aqui da Luciana de Farias. Sou professora de 5 matérias diferentes do novo ensino médio. Me sinto sempre enrolando os alunos com o material fornecido pelo Estado, sendo que há uma demanda muito grande de defasagem de formação básica. Ok, obrigado. Então, vocês veem em que situação se coloca o professor, né? Os professores também estão, assim, muito angustiados na escola, porque eles gostariam de trabalhar exatamente com o conhecimento do qual eles foram formados, o qual eles dominam, né?
e eles são submetidos a um tipo de trabalho com disciplinas, nem disciplinas, componentes curriculares que saem da criação, da criatividade de quem formulou esse currículo do Estado de São Paulo. Parece uma coisa de marqueteiro, tem assim, alguns componentes curriculares que aparecem que são muito assim interessantes, fascinantes, né? Mas que não tem conteúdo e deixa de lado conhecimentos tradicionais e fundamentais na formação dos estudantes do ensino médio, né? Minha questão seria em relação aos institutos federais, né, que você citou. Eles também serão obrigados a seguirem essa reforma? Então, os institutos federais têm brigado com muita força, eles são muito corajosos, né, os professores, o pessoal que trabalha no instituto, porque há uma tentativa de enquadrá-los a essa nova reforma. Mas os institutos federais têm, com base na autonomia que lhes é garantida, eles têm se articulado na tentativa de refutar, né, e manter o seu projeto original de formação. Então, isso também é conflituoso dentro do Instituto. O Instituto é uma rede gigante, né? Eu nem sei hoje quantas unidades tem, mas no estado de São Paulo, se não me engano, são mais de 200 institutos espalhados pelo estado de São Paulo. Então, assim, é claro que você tem uma diversidade muito grande dentro desses institutos, né? Mas, de um modo geral, eles têm se posicionado. Aliás, hoje eu vi um abaixo-assinado correndo nas redes sociais em apoio para que os institutos federais tenham autonomia em manter os seus projetos pedagógicos e não se submeter a essa lei federal de 2017. Talvez uma última questão, né? Você citou no início esse percurso, né, que a política foi, esse percurso institucional da política, né? Lá nos anos 90, aqui no estado de São Paulo, começou-se a plantar talvez uma semente, né, que foi se desenvolvendo e estava em ganhou plena força aí com o governo golpista do Temer, né? E chega hoje ao Ministério da Educação. E aí, enfim, né, a trajetória que você descreveu, hoje o Ministério da Educação, ele é composto também por pessoas que ajudaram a construir este modelo, né? Talvez ele seja meio que hegemônico hoje no governo, no Ministério da Educação. E eu tenho visto, inclusive é o título dessa entrevista, né, um movimento também crescente sobre a revogação deste novo modelo. Enfim, eu não vou perguntar o que você acha, mas é um termo de opinião mesmo, né, porque ninguém sabe o que é o futuro, mas o que você acha que pode acontecer nesse processo, né? O desejo, pelo menos eu tenho visto crescente, é de uma revogação. Sim. Isso tende a ocorrer, não tende, vai haver uma reforma dentro da reforma? Como é que esse processo tende a se desenvolver? Ou se a solução é isso, né? Ou se a solução é essa, a revogação, ou ele pode ser emendado? Entendi. Eu penso que assim, a revogação ela faz todo sentido se a gente considera, principalmente isso que eu falei lá no início, de como essa reforma é arbitrária, de como ela veio atropelando um movimento que estava em curso, né? Então, assim, nesse sentido, me parece que a revogação ela é necessária para que a gente possa retomar aquele movimento que a gente tinha anteriormente, né? Quer dizer, essa reforma de 2017, ela está alinhada a um projeto político que a gente derrotou eleitoralmente e que a gente quer derrotar na sociedade, né? Que a gente quer pôr para baixo. Então, assim, na busca da construção democrática da sociedade, é fundamental retomar as audiências públicas com os conselhos estaduais de educação, as audiências públicas com o Conselho Nacional de Educação, né? O movimento, olhar para o que o Fórum Nacional Popular de Educação, que agrega ali diferentes entidades, tem sinalizado para a educação básica brasileira. Então, a gente precisa voltar a ter diálogo com essas instâncias e essas instituições, e não com as empresas educacionais ou com as fundações que têm forte comprometimento, né, com o mercado financeiro e outras agências que a gente tem visto aí dominar um pouco a política educacional e a política social, né? Então, nesse sentido, me parece que revogar é para que a gente retome esse diálogo com a sociedade
e que a gente construa e avance em termos de ensino médio. Ninguém está falando em revogar para a gente voltar a um ensino médio, sei lá, dos anos 80, 70, não se trata disso, mas se trata de retomada de um movimento democrático de construção de uma política para a educação básica, em especial para o ensino médio, né? Se ele vai ser revogado, Rogério, depende da força política, né? Depende do quanto de mobilização, do quanto que a gente vai conseguir, né, convencer os dirigentes atuais do campo da educação do erro que está se cometendo em dar sequência a algo que começou errado, que começou arbitrariamente, né? Então, acho que assim, voltar ao diálogo com as entidades acadêmicas, com as entidades científicas do campo da educação, voltar a ter mais diálogo com os movimentos sociais, com os estudantes, os movimentos estudantis, ouvir o que os estudantes nos disseram durante as ocupações em 2015 e 2016. Eles diziam ali para a gente que escola eles queriam, uma escola com mais arte, com mais cultura, uma escola com mais ciência, né? Eles não queriam uma escola do oba-oba, eles apontavam para a gente ali o que eles queriam. Então, acho que a gente precisa ter essa sensibilidade, né, em voltar a ter esse diálogo. E, para isso, nós estamos aí numa queda de braço, né? Se vai ser revogado, depende da mobilização, né? Parece que essa reforma foi contra o desejo dos estudantes, né? De certa forma, ela falou, não, vamos cortar essa possibilidade, de certa forma. Sim, Bom, e ela é muito atrativa, né? Na medida, assim, se conquistou os estudantes com esse discurso de que eles poderiam escolher agora, aos 15 anos de idade, o que eles querem estudar. Então, se você odeia matemática, não tem problema, porque agora você não precisa nunca mais estudar matemática na sua vida, né? Poxa, com 15 anos de idade é tudo que eu quero ouvir, né? Então, É assim, claro, né? quer dizer, uma propaganda enganosa, né? Uhum. Porque, na verdade, eu não escolhi o que eu quero estudar e está me sendo negado, inclusive, o acesso ao conhecimento daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero, né? Porque a gente não tem aprofundamento em nada, a gente tem a superficialidade em tudo, né? E como a professora Luciana, né, acho que escreveu aqui para a gente, né? Quer dizer, uma grande enrolação, né? Os professores se sentem mal porque eles não podem trabalhar com aquilo que eles conhecem, que eles dominam, e os alunos estão sendo formados com base numa superficialidade bastante complicada. Né? muito bem. Tem uma questão aqui, que é a Amanda Pontes. Parabéns pelo debate, excelente. Como está ocorrendo a implementação da reforma nas escolas de ensino médio de São Paulo? Já está acontecendo em São Paulo, né? Sim, em São Paulo foi uma coisa impressionante, assim, mesmo com a pandemia, né? Aquela coisa de passar a boiada, em São Paulo foi a mesma coisa. Foi o primeiro estado a aprovar o currículo no final de 2020, né? A gente não deve esquecer que o secretário de Educação do Estado de São Paulo era o ministro da Educação do governo Temer, quando essa reforma foi aprovada, né? E ele veio depois para São Paulo para ser o secretário, e ele encabeça, lidera consegue, no final de 2020, que o currículo de São Paulo fosse homologado. E começa no ano seguinte a implementar nas escolas, quando a gente ainda tinha os alunos, muitos deles, em casa. Por exemplo, a primeira turma, por conta da pandemia, né? A primeira turma de primeiro ano que fez a escolha do itinerário formativo fez isso em julho de 2021, né? Sendo que eles tinham passado todo o primeiro semestre sem estar presente na escola. Eles fizeram completamente às escuras. Eles receberam um formulário lá no seu e-mail para eles escolherem o que eles queriam estudar. Eles não sabiam, não tinham informação alguma sobre aquilo, né? E é assim que as coisas têm se dado, né? É assim que segue, né? Então, acho que é dessa forma caótica que as coisas têm acontecido no estado de São Paulo. A Luciana de Farias coloca aqui, no final deste ano, a primeira turma do novo ensino médio irá se formar. É verdade. Agora o terceiro ano, né, tá vivendo o último ano desse novo ensino médio que começou lá em 2020, né, 2021, desculpa, foi 21, 22 e agora 23, né? E aí o que a gente ouve dos alunos é esse susto de que eles estão perdendo conhecimento, que eles vão ser prejudicados no vestibular, eles estão muito angustiados com o prejuízo que eles vão ter, né? Já é algo pouco comum você ter estudantes do ensino médio público que almejam a universidade, né, da sequência, principalmente na universidade pública, mas aqueles que estão desta forma empenhados, eles estão muito angustiados, porque eles sentem que eles não têm conhecimentos básicos, fundamentais, para uma prova de vestibular, né? Então, há disciplinas
que surgiram no currículo dos alunos do terceiro ano, que escolheram, por exemplo, a área de ciências humanas, né, ou que estão fazendo o itinerário da área de ciências humanas, que não tem nenhuma possibilidade de a gente imaginar como que isso vai ser trabalhado e qual a finalidade disso na formação dos alunos, né? Então, tem, por exemplo, jogos radicais nas redes. Esse é um componente curricular que está num dos itinerários da área de humanas. Qualquer outro que eu vi lá, eu vi alguns que eu queria trazer os nomes, mas vocês podem procurar isso na internet, no site da Secretaria de Educação de São Paulo, está lá presente. Então, são, assim, eu nem imagino, né, como os professores vão trabalhar, o que vão trabalhar nesses chamados componentes curriculares. Ok. Estamos encerrando, estamos chegando ao final, já estamos com 50, quase 57 minutos. Certo. Rogério sempre tem um poema no final. O poema está pronto aí, Rogério? Está pronto. O debate foi bom, foi muito bom aqui. Acho que, nossa, a questão para mim é mais séria agora que eu vejo que a situação é mais séria do que eu imaginava. Muito mais grave, né, do que a gente imaginava. Rogério. O poema, só não vou projetá-lo, né, mas vou recitá-lo. O título, o nome do poema, né, é A Escola que Queremos. Quero uma escola que cante a democracia, resgate a cidadania, dando voz a quem não tem. Uma escola que partilhe os frutos da educação, que conquiste corações e consciências também. Quero uma escola que cative a criança, como quem cultiva a flor. Uma escola que abraça nosso sonho com carinho, que multiplique caminhos no aprendizado do amor. Quero uma escola que mostre um rumo seguro, semeie estrela no escuro e libertação. Uma escola que devolva a alegria esquecida, que reinvente a vida plena de participação. Poema de Silvio Genro, um poeta gaúcho. Ok, legal, muito bom. Bom, professor, eu queria agradecer o último comentário aqui que eu vou exibir, da Luciana de Farias. Você coloca na lousa: narrativas transmídias e finge que sabe o que é. Luciana, toda a minha solidariedade. É difícil, né? Professora, muito obrigado pela participação. E, Rogério, valeu pela participação também, da gente fazer mais essa entrevista. Foi muito boa, muito grave a situação que a gente está vivendo. Bom, agradeço também a Dirce, né, Glauco. Peço desculpa mais uma vez, né, pelos altos e baixos da minha conexão, mas seguimos aí nessas lutas, né? Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês a oportunidade, a possibilidade do diálogo, um prazer, e a gente segue no diálogo e na construção da luta por essa escola que a gente sonha, essa escola que o Rogério leu nesse poema tão lindo, né? Quer dizer, essa escola democrática e de garantia de uma formação cultural e artística e científica da nossa juventude. Muito obrigada. A gente que agradece. Então. Tchau, tchau. Tchau.